sim, ó, iniciando mais uma aulinha de matemática, aula número 4, beleza? Vem comigo. Olha só, vamos tratar de um novo conteúdo. Nós hoje vamos trabalhar com um sistema de unidades de medida. Tudo bem? Beleza, professor? Então vamos avançar no nosso conteúdo. Então, ó, nós vamos trabalhar aqui com as unidades de comprimento, de área, de volume, né, capacidade, de massa, e vamos verificar como é que se desenvolve, né, toda essa relação que existe de uma unidade para outra no que diz respeito a transformações. Beleza? Joia, professor. Então aqui, inicialmente, vamos só nos familiarizando, né, com as grandezas e as respectivas representações. Então, por exemplo, o comprimento, a unidade fundamental que nós utilizamos é o metro, e aí a representação, né, dele, o símbolozinho é o M. Beleza? Joia, professor. A área, unidade fundamental, metro quadrado. Então, a gente põe M ao quadrado. Volume, capacidade. Então, temos o metro cúbico e capacidade, litro. E a massa, nós utilizamos como unidade fundamental o grama. Tudo bem? Joia, professor. Então, isso aqui é só um apanhado prévio do que nós vamos tratar no conteúdo. Beleza, professor. Então, segue o jogo. Então, nosso interesse aqui é saber transformar uma unidade de medida para outra. Beleza? Joia. Então, a ideia aqui é a seguinte. Ó, vamos começar com a unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Aí a gente precisa ter em mente essa representação das unidades para poder fazer as conversões. Joia, professor. Então, a gente faz o seguinte. Ó, centraliza a unidade fundamental da unidade de comprimento, que é o metro. À direita do metro, eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. À esquerda, decâmetro, hectômetro e o quilômetro. E aí, como é que funciona isso, professor? É o seguinte, ó, de uma casinha para outra, vale 10 unidades, ou 10 unidades, a grandeza, né, 10 vezes maior ou menor que a sua vizinha. Então, por exemplo, se eu me deslocar do quilômetro no sentido do milímetro, então eu estou saindo de uma unidade maior para uma unidade menor. E aí eu vou multiplicar. Cada deslocamento desse são 10 unidades. Então, por exemplo, 1 quilômetro, eu digo que tem 10 hectômetros. 1 quilômetro tem 100 decâmetros. E assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, se eu saio de uma unidade menor, olha aqui a setinha, para uma unidade maior, aí eu divido por 10. Então, cada deslocamento desse aqui eu divido por 10. Que aí a gente pode fazer até o seguinte, ó, esquecer isso aqui e trabalhar só com a multiplicação. Como assim, professor? Ó, no lugar de dividir por 10, eu posso fazer o seguinte, ó, multiplicar por 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona. Vamos criar algumas situações aqui. Ó, vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2,5, olha aí, rapaz, metros, joia? E quero passar para, vamos supor aqui, quero passar para hectômetro. Eu quero saber, em hectômetro, quanto equivale 2,5 metros. Olha aí, rapaz. Então, eu estou saindo, ó, de metro para hectômetro, né? Então, eu estou saindo de uma unidade menor para uma maior. E a relação diz o quê? Que cada deslocamento desse é 10 vezes menor, né? Então, ao invés de dividir, a gente multiplica. Ao invés de dividir, a gente multiplica. Então, eu digo o seguinte, ó, eu faço assim, ó, eu chego aqui, ó, na minha relaçãozinha, eu não quero passar para hectômetro? Sim, professor, eu quero passar para hectômetro. Então, eu faço assim, ó, 2, olha aí, 2,5 metros não é a mesma coisa que 2,5 vezes 1 metro? Sim, professor, é a mesma coisa. Então, 1 metro está valendo para a gente. Olha só quantas vezes eu vou me deslocar para chegar para o hectômetro. Vou me deslocar, ó. 1, 2 vezes. Cada deslocamento desse não está valendo
10 a menos 1? Sim, professor, 10 a menos 1. Como foram 2 deslocamentos, então vai ser 10 a menos 2. Ao invés de dividir por 100, eu multiplico o númerozinho por, olha só, utilizando a potência com expoente negativo, ó. Beleza, professor, show de bola. Tá vendo só? Tranquilidade? Pronto. Então, 2,5 metros é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 2 hectômetro. Fechou? Joia, professor. Show de bola. Então, é assim que se procede. É assim que se procede. Vamos fazer uma outra aqui? Vamos fazer uma outra. E aí vai ficar repetitivo, viu? Vai ficar repetitivo. Vamos fazer o contrário agora. Eu quero sair do, vamos supor, do quilômetro para decímetro. Do quilômetro para o decímetro. Então, vamos supor o seguinte, ó, que eu tenha, vamos lá, vamos supor que eu tenha 7,43, tá certo? Quilômetros, e quero chegar no decímetro. Quero representar isso em decímetro. Como é que seria, professor? Olha só, se eu sair de uma unidade maior para uma menor, eu vou o quê? Multiplicar cada deslocamento por 10. Então, quantos deslocamentos foram? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 deslocamentos saindo do quilômetro para o decímetro são 4 deslocamentos. Então, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, ó, 7, olha aí como é fácil. 7,43 vezes 10, olha aí, rapaz. Vezes 10, a quanto, professor? Não foram 4 deslocamentos? Então, aqui, elevado à quarta. O quê? Decímetro. Pronto, fechou. É muito melhor trabalhar com a potenciazinha, com expoente positivo ou negativo, conforme, né, o deslocamento de uma unidade para outra. Tá certo? Pronto, fecha assim. Tudo bem? Joia. Se for da maior para menor, o expoentezinho aqui, ó, da potência de 10 vai ser positivo. Se for da menor para maior, o expoentezinho aqui da potência vai ser negativo. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso aí é conforme o número de deslocamentos que eu faço, né, de uma unidade para outra. Fechou? Show de bola, professor. Segue o jogo. Então, vamos a mais uma informação. Pronto, agora vamos para a unidade de área. Unidade de área. O procedimento é o mesmo. Qual que vai ser a diferença aqui, ó? É o seguinte, ó, porque na unidade de área eu trabalho com 2 dimensões. Então, ao invés de ser um deslocamento, né, multiplicado por 10, agora vai ser 10 ao quadrado. Tudo bem? Olha aqui, ó, a mesma coisa. Não tinha lá metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, agora vai ser ao quadrado. Ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Beleza? Então, ó, agora vai ser o expoente 2 da potência de 10. E aí o procedimento é o mesmo. Ao invés de, por exemplo, quando eu me desloco de uma unidade, de uma casinha para outra, é 10 ao quadrado. Se for de quem? Da maior para menor. Se forem 2, então vai ser 10 à quarta. Então, eu vou ter sempre a preocupação de observar aqui o expoente. Tudo bem? Se forem 3, professor, se forem 3, aqui vai dar 10 à sexta. É só pegar o número de deslocamentos que eu vou ter de uma unidade para outra e jogar aqui, ó. Tá vendo? Se forem 3, então vai ser 10 ao quadrado elevado à terceira, vai dar 10 à sexta. Se forem 4 deslocamentos, 10 ao quadrado elevado à quarta, vai dar 10 à oitava. E aí a gente fica só trabalhando com a potência de 10. Joia? E aqui, professor, o mesmo procedimento, sim, no lugar desse aqui, ó, ao invés de dividir por 10 ao quadrado, a gente multiplica por 10 a menos 2. É muito melhor. Beleza? Show, professor. Vou colocar aqui só uma, mas o raciocínio é semelhante ao que nós fizemos para outra, né? Então, seria o seguinte, ó. Só que agora está elevado ao quadrado. Eu vou considerar o seguinte, eu estou em milímetro, tá certo? Eu estou em milímetro quadrado e quero chegar em
vamos supor, em decâmetro quadrado, tá certo? Aí foi dado aí o valor, milímetro quadrado, põe aí, professor, vamos supor que eu tenha, vamos colocar aqui, ó, eu tenho aí 3,14 milímetros quadrados. Tudo bem? E quero transformar isso aqui em decâmetro. Decâmetro, faça um D bonito, professor. Então, decâmetro quadrado. Joia? Eu quero transformar 3,14 milímetros quadrado em decâmetro quadrado. Como é que faz isso, professor? Bom, estou saindo da unidade menor para uma maior, então eu já sei que os deslocamentos, né, cada deslocamento desse aí vale 10 a menos 2. Beleza, eu só preciso saber quantos são. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então foram 4 deslocamentos. Então eu chego aqui e faço o seguinte, ó, não foram 4 deslocamentos, cada deslocamento é 10 a menos 2? Então, ó, 10 a menos 2 e elevo isso aqui à quarta potência. Então, conserva a base, multiplica os expoentes, 10 a menos 8. Olha aí, rapaz. Então, sair daqui, ó, olha só, sair do milímetro quadrado para o decâmetro quadrado é eu multiplicar o meu valor em milímetro quadrado por quanto? Por 10 a menos 8. Olha aí, rapaz. Então, ficaria o seguinte, ó, 3,14 vezes 10 a menos 8. O que, professor? Decâmetro quadrado. Show? Joia. Então, aqui foi mais uma aplicabilidade, né, das transformações que a gente pode fazer de uma unidade para outra em termos de unidade diária. Beleza, professor? Show de bola. Segue o jogo. E aí fica esse mesmo raciocínio que vai mudando, é só o expoentezinho da potência. Se não, vejamos, ó, unidade de volume agora. Unidade de volume, mesma historinha. Agora a gente começou, não foi com a unidade de comprimento, metro, depois passou para a unidade de área, metro quadrado, agora para a unidade de volume, que vai ser ao cubo, 3 dimensões. Beleza? Joia, professor. Então, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Mesma historinha, olha só. Mesma historinha. Só que agora é cada deslocamentozinho, né, de uma casa a outra, vizinha, é 10 a terceira. E aqui a mesma historinha, ó, no lugar desse dividir por 10 a terceira, a gente multiplica por 10 a... Opa! Vamos lá. Pronto, a gente multiplica por 10 a menos 3. E aí é a mesma esqueminha. Se forem duas casas, aí eu pego esse 10 a terceira e elevo ao quadrado, então dá 10 a sexta. Se for saindo de uma unidade maior para uma menor. Se for de uma menor para uma maior, então vai ser 10 a menos 6. Tudo bem? E assim sucessivamente. Beleza? Eu não vou fazer aqui porque vai ficar repetitivo ao que nós já vínhamos fazendo anteriormente. Guarda só essas representações e as denominações, porque aqui é só encaixar a potência de 10. Beleza, professor? Segue o jogo. Vamos a mais uma. Olha só, vamos agora para a unidade de capacidade. Bom, a unidade de capacidade, nós temos o seguinte, ó. Nós temos o litro, o decilitro, centilitro e o mililitro, mais conhecido como ml, né? Aí fica aqui, ó, decalitro, hectolitro, quilolitro. Tudo bem? Beleza. E aqui, ó, ele se assemelha à unidade de comprimento, no que diz respeito ao valor do deslocamento, né? Ó, por 10, cada deslocamentozinho que eu faço de uma unidade maior para uma menor, nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? E se for da menor para maior, eu divido por 10, que eu posso substituir isso aqui, não é assim? Por quem? Por 10 a menos 1. Fechou, professor? Show de bola? Beleza. Então, ó, se não vejamos, ó, 1 litro, olha só, 1 litro corresponde a quanto, professor? 1 litro? Não é a mesma coisa. Quanto eu me desloco em ml? Não é a mesma coisa, ó. 1 litro, ó, 1, 2,
3 deslocamentos, do maior para o menor. 3 deslocamentos é pegar 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira. Então fica assim, ó. 10 elevado à terceira o quê? ml. E 10 elevado à terceira não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, é a mesma coisa que 1000. 1000 o quê, professor? 1000 ml. Olha aí, rapaz. Tranquilidade? Beleza, professor. E esse 1 litro, só que já aproveitando, né, aqui, ó, é a mesma coisa que 1000 ml, que é a mesma coisa que eu posso escrever assim também, ó. 1 litro é 1000 ml, ou, se quiser, utilizarmos a relação lá da unidade de volume, que nós vimos agora há pouco, representar como sendo 1000 centímetros cúbicos. Olha aí, rapaz, que beleza, professor. Então, falar em 1 litro é a mesma coisa que dizer que é igual a 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. Ou, em outras palavras, né, 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tá certo? Tirando aqui, ó, da relação, 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. Fechou. Beleza? Aí, aproveitando aqui, aí vai ser o mesmo procedimento que nós vínhamos fazendo. Se encaixa com questão, né, dos valores de deslocamento igual à unidade de comprimento. Então, é só fazer aquelas interconversões de uma unidade para outra. Agora aqui, ó, um destaquezinho bem bacana de relação, né, de unidade de volume de capacidade, que é a seguinte, ó. A gente pode estabelecer o seguinte, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Guarda essa boa informação também. Tudo bem? 1 metro cúbico, que esse metro cúbico aí, unidade de volume, né? Esse litro aí é unidade de capacidade, mas se equivalem dessa forma aí. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Fechou? Joia, professor. Então aí segue o jogo. Vamos a mais uma relação. Unidade de massa. Unidade de massa. E como é que funciona, professor? A unidade de massa é o mesmo, ó, mesma pegada lá da unidade de comprimento e da unidade que nós vimos agora de capacidade. O deslocamento equivale a 10 unidades. Tudo bem? Da maior para menor, eu saio multiplicando, né, por 10 conforme o número de deslocamento. Do menor para o maior, eu divido, mas posso substituir isso aqui. Ao invés de dividir, é melhor multiplicar por quanto, professor? 10 a menos 1. Tá vendo só? E aí nós temos o seguinte, ó. Grama. Decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, o quilograma. É por isso que a gente diz, né? Olha só, é por isso que a gente diz que 1 quilograma... Olha aí, rapaz, equivale a quanto, professor, em grama? É só deslocar 1, 2, 3 casinhas. Cada casinha dessa não é 10, então fica 10 a terceira. Então, no lugar de 1 quilograma, eu jogo a potência, né? 10 a terceira, porque esse 3 aí, 3 deslocamentos. O que, professor? Grama. Beleza? Show, professor, show de bola. Então, 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Que isso aqui é a mesma coisa, né? Só desenvolvendo aí, 1000 gramas. Fechou? Então, show de bola, mesmo procedimento do que nós vínhamos fazendo anteriormente. Então, fica padrão, né? Esse deslocamento, multiplicando pela potência. Pode ser a potência com expoente positivo ou negativo, conforme seja essa relação aí, do maior para o menor, do menor para o maior. Show de bola, professor. Segue o jogo. Vamos a mais uma. Pronto, agora vamos chegando à unidade de tempo. Unidade de tempo, que existem algumas questõezinhas em que ele menciona, né, as transformações de hora para minuto, minuto para segundo. Então a gente já está calejado nisso aqui, né, porque isso é mais comum, né, de a gente ver isso no nosso dia a dia, né? Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Aí, se eu quiser transformar uma hora para minutos, de minuto para segundo, aí eu saio multiplicando por 60.
Aí não tem segredo. É o mesmo que a gente estabelece para as unidades que nós vimos agora, de medidas. Tá certo? Olha aqui, ó. Se eu quero passar, vamos fazer aqui, ó. Repara só, eu estou em minutos e quero passar para segundos. Então a relação é a seguinte, ó. Do minuto para segundo, do maior para o menor, eu vou multiplicar por 60. Do menor para o maior, eu divido por 60. Tá vendo só? Lá a gente trabalhava com potências de 10. Aqui os números, né, referentes às conversões, olha quem que é? É o 60. Tudo bem? Olha aí, rapaz. Beleza, professor. Aí se eu quiser de hora, por exemplo, 1 hora tem 60 minutos, mas se eu quiser em segundos, basta multiplicar isso aqui, ó. 1 hora não é 60 minutos, 1 minuto não são 60 segundos, aí multiplico isso aqui por 60. Aí isso aqui, ó, vai corresponder em quanto? Isso aqui, ó, 1 hora, se eu quiser. Aí é só ficar fazendo as regrinhas de 3. 60 vezes 60, não é assim, ó? 60 vezes 1 minuto não são 60 segundos, vai dar 3.600 segundos. Tudo bem? Beleza? Então não tem muito segredo não. Aqui é mais continha mesmo para fazer. Aqui é mais continha mesmo para a gente fazer. Beleza? Show, professor. Segue o jogo. Vamos a mais informações. Vamos a mais informações. Olha aí, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Beleza, professor. Pronto. E aí, para fecharmos, umas relaçõezinhas, né? Relações, né? No que diz respeito a medidas dos ângulos. Medida dos ângulos. E aí a gente pode utilizar o grau quanto o radiano. E é algo que aqui a gente vai utilizar bastante lá quando tivermos tratando do tema de geometria plana. Tá certo? Então a ideia aqui é a seguinte, ó. 360 graus equivale a 2π radiano, onde esse π, né, equivale aí àquela constante, esse π é 3,14, beleza? Mas aqui a ideia é a seguinte, ó, guardarmos essa relação, ó, de 360 graus equivale a 2π radiano. Se não quiser usar essa regra de 3, a gente pode dividir ambos os membros aqui, ó, por 2. Quando eu divido ambos os membros por 2, aí eu reduzo a minha relação. Fica 180 graus igual a π radiano. Tudo bem? Então é só isso que nós fazemos aqui para reduzir a relação. Fechou? Joia, professor. Então segue o jogo. Pronto. Então com isso aqui a gente já encerra essas transformações de unidades e já dá para trabalhar com questões. Beleza, professor. Show de bola. Segue o jogo. Vamos lá, pronto. Vamos trabalhar agora com as questões. Já digo para vocês o seguinte, esse é um tema muito explorado nas questões do Enem. Nós vamos verificar aqui, ó, tanto essas questões que vou resolver com vocês em sala, quanto as que ficam disponíveis, né? As que ficam disponíveis para vocês treinarem, foram todas das provas passadas do Enem. Tem assuntos assim, que são muito explorados, né? E aí o número de questões é muito grande, e aí dá para fazer o material, né, daquele tema todo só com questões do Enem. Beleza? Joia, professor. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, vamos logo no comando. Aí ele diz assim, ó, seguindo aquela táticazinha, né? Nessas condições a quantidade de embalagem e a respectiva indústria onde a compra foi realizada foram. Então veja que com isso aí, né, com esse comando não dá para resolver. Então a gente vai ter que ler o texto. Não é assim que a gente está abordando as questões? Sim, professor. É dessa forma. Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Questão diz o seguinte: um fazendeiro precisava de 1 litro de um certo produto. Olha aí, rapaz, ele precisava de 1 litro de certo produto. Beleza. Fabricado por 3 indústrias distintas. Então esse produto, que ele quer 1 litro, ele é produzido por 3 indústrias distintas. Então, na primeira indústria, olha aí, rapaz, diz o seguinte, na indústria 1, esse produto é comercializado em embalagem de 250 ml.
por R$ 23,00. Então, 250 ml desse produto vale R$ 23,00. Mas ele não quer esse conteúdo, ele quer 1 litro, não é assim? Sim, professor, ele quer 1 litro. Então, vamos adiante. Depois a gente faz aí nossas relaçõezinhas, tá bom? Na indústria 2, ele diz assim, eu comercializo esse produto. Embalagem, olha só, onças fluidas. Onça fluida, né? É uma unidade de medida utilizada por alguns países. Mas não precisa se preocupar, porque quando a unidade não é a comum utilizada por nós, ele vai fornecer o valor, tá bom? Então não se preocupa com isso aí não. Então 8 onças fluidas, né? Que equivale a quanto? A R$ 18,50. Beleza. E o terceiro, a terceira indústria, comercializa o produto com embalagens de 1 litro, por R$ 93,00. Então essa aqui é beleza, porque essa aqui já está pronta, porque ele não quer em litro, ele quer 1 litro. Então essa terceira aí já está me informando que é de R$ 93,00. A minha preocupação é só transformar para litro o conteúdo da indústria 1 e da indústria 2. Segue o jogo, vamos ver o que é que ele diz aqui. O fazendeiro conseguiu adquirir a quantidade necessária do produto de que precisava. De uma única indústria, olha aí, de uma única indústria. Gastando, olha só, o menor valor possível nessa compra. Considere que 1 litro, olha aí o que eu falei, 1 litro equivale a, olha só, 33,81 onça fluida. Tudo bem? 1 litro equivale a isso aí. Joia, professor. Então segue o jogo, vamos voltar lá para a gente estabelecer nossas relaçõezinhas. Então nesse primeiro aí, na indústria 1, então vamos colocar aqui, ó, indústria 1.